Boa tarde, meus amigos. Hoje eu vou mostrar para vocês como o forno está ficando. Também quero aproveitar para mostrar um livro que é muito útil nessa área da transferência de calor. Espero que vocês gostem. Na sequência eu vou deixar a filmagem do corpo do forno sendo construído. Um livro que eu usei na faculdade foi esse, Transferência de Calor, de J.P. Roman, da editora McGraw-Hill. Um excelente livro sobre o tema de transferência de calor. Vou mostrar ele para vocês, algumas imagens. Aqui, por exemplo, transferência de calor no corpo cilíndrico, que é bem parecido com um forno. E uma matemática, muitas vezes nada muito simples. Olha o tamanho dessa equação. Então existe todo um embasamento. No caso aqui, por exemplo, olha só, ele usa logaritmo neperiano para cálculo da transferência de calor por condução no corpo de um corpo cilíndrico. No caso do forno seria alguma coisa parecida com o corpo, não como a tampa, mas a tampa também tem esse comportamento. Mas o que eu quero mostrar é que existe um embasamento teórico para a gente embasar a construção de uma máquina. A engenharia mecânica trabalha muito com a área térmica, máquinas de fluxo, e as máquinas de fluxo usam muito a diferença de temperatura, como motor a combustão, ciclo Otto, ciclo diesel, turbina a gás, turbina a óleo. Bom, a formação aqui é um livro profissional. Então eu quero mostrar para vocês que o assunto é bem complexo. Muitas vezes a gente faz um vídeo demonstrando a construção, fica parecendo que é a mesma coisa que fazer uma churrasqueira, mas não é assim tão simples. Algumas pessoas participam do canal e falam que não é bem assim que deveria ter sido feito. E eu gosto, na verdade, de testar, fazer modificações, tentar soluções diferenciadas. Eu sei que muitas vezes fica estranho a forma que eu estou fazendo, eu nunca ouvi, né? As pessoas falam para mim, poxa, não é assim que se faz na indústria, eu aprendi com meu avô que não era assim. E o legal é você colocar em prática, testar, usando a parte teórica e a parte empírica, né? De tudo que a gente pode ir aprendendo com a vida. Esse é um assunto que você vai ver na faculdade de engenharia mecânica, bem complexo. Foi uma das matérias que eu peguei uma DP. E com isso a gente está criando esse forno. Eu já fiz um desenho aqui, já demonstrei para vocês nas primeiras partes. Onde a transferência de calor vai acontecer de 3 formas básicas. Bom, vai entrar a chama e a parte gasosa vai transferir o calor através de convecção. Para dentro do cadinho, para o metal e pelas paredes da tampa e do corpo, vai ter condução de calor. E a parte interna também brilha, né? Fica vermelha. Aquele vermelho é da última luz visível do arco-íris, que é o vermelho, e que emana por todas as partes aqui dentro, lá incide no cadinho, incide na parede, na tampa, e também sai pela exaustão. É aquela luz vermelha que a gente vê, incandescente, e principalmente uma que chama infravermelha, que a gente não consegue ver com os nossos olhos, e que ela tem um poder de transferência de calor muito grande. E essa é a transferência de calor por radiação. Então nós temos a convecção nos gases,
a condução nos corpos sólidos e a luz através da radiação. Agora eu vou falar só da condução. Quando eu fiz esse forno pela primeira vez, eu só usei fibrocerâmica com uma casquinha que o fabricante me chamou de seal plate. Talvez tenha outros nomes para outras marcas de fabricante. O que acontece é que a fibra cerâmica, quando atinge, ela tem uma baixa condutividade de calor, algo em torno de 1. 1 o quê? Aqui está o catálogo do concreto refratário. O fabricante, infelizmente, não passou a informação que eu queria. Ficou devendo, eu pedi para eles, eles não me passaram. A condutividade térmica em watt por metro Kelvin. O que é desejável para um forno? Que o refratário dele tenha uma alta capacidade de aguentar altas temperaturas antes dele fundir. E principalmente que ele seja um péssimo condutor de calor. Então, quanto menor for a condutividade térmica, melhor para o forno. Veja aqui, por exemplo, o óxido de silício, 2,5. Aqui veio em branco, eu achei na internet que o óxido de alumínio é de 30 watts por metro Kelvin. Quer dizer, quanto menor esse número, a condutividade térmica, que é dada com a letra K, instituído isso com a letra K, a gente já vai ver aqui, já vou passar isso para vocês. Quanto menor, é melhor para o forno, porque ele dissipa menos o calor e concentra o calor lá dentro. O isopor, por exemplo, tem uma baixíssima condutividade térmica. Seria ideal usar o isopor com forno, é que ele derrete, pega fogo, não tem como aplicar ele, mas ele tem uma baixíssima condutividade térmica. Por isso que você coloca gelo dentro de um isopor e o calor tem muita dificuldade de entrar dentro do isopor e derreter o gelo. Então, esse é um dos dois objetivos. Primeiro é ter resistência às altas temperaturas, que eu quero fundir aço e ferro fundido. E, principalmente, ele conduzir pouca energia para fora dele, dissipando pouca energia, possibilitando que a temperatura se eleve ao ponto de fundir o ferro fundido. No caso aqui, ele diz que tem uma capacidade de aguentar e operar e ter durabilidade até 1800 graus Celsius. Bom, ficou devendo aí um bom catálogo do fabricante. Eu entrei em contato com eles. O fabricante é Cellcast. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome do fabricante. Mas eu passei eu acho que no quarto vídeo, o nome da fábrica. Eu entrei em contato, eles não me passaram o catálogo e falaram que só vendem a partir de 1 tonelada. Aí eu comprei de um representante aqui em Curitiba. E infelizmente não tive as informações para poder calcular. Existe como calcular. O que acontecia é que quando eu fiz o primeiro forno, eu usei só fibra cerâmica. E o que acontece com a fibra cerâmica é que quando ela atinge algo em torno de 1300 graus, exatamente essa condutividade térmica, tá? Esta condutividade térmica aqui, que eu mostrei para vocês do concreto, da fibrocerâmica é algo em torno de 1,5, 2 watt por metro Kelvin. Só que quando ela atinge 1300 graus aproximadamente, essa condutividade térmica da fibra cerâmica muda. Ela começa a conduzir calor. E daí ela deixa de ser refratária. E aí ela não deixa o calor ficar dentro do forno, propiciando um aumento de temperatura. Ela tem uma curva, a condutividade térmica da fibrocerâmica. Então até 1300, se você quiser usar a fibrocerâmica para fundir bronze, latão, alumínio, ela vai muito bem. Só que acima disso, ela não consegue segurar o calor, a condutividade dela se altera e ela passa a ser uma excelente condutora de calor. Então, a ideia aqui que eu estou propondo é criar a soma de dois materiais para que eu consiga criar um gradiente de temperatura aqui de 1650, 1700 graus, até aqui que vai estar aproximadamente a temperatura ambiente.
Eu só estou aqui falando, lembrando que eu estou me preocupando aqui nesse caso da condutividade térmica no corpo sólido. Lembrando que existe a condução térmica através da convecção dos gases que escapam pela exaustão e pela radiação que também escapa pela boca, pelo chaminé aqui do forno, e que nesse caso vai ser muito útil no meu recuperador de calor que vai estar acima aqui na exaustão, que eu já mostrei nos outros vídeos. Então a ideia do forno é isto aqui: uma camada de concreto, uma outra camada de fibra cerâmica, onde eu vou ter um gradiente de temperatura interna de 1650 graus Celsius e uma temperatura ambiente aqui em Curitiba vai variar aí de 0 graus a 25, no verão talvez 30 no máximo. E aqui é como se eu tivesse, fazendo uma analogia com elétrica, como se eu tivesse dois resistores, em que a minha condutividade é como se ela fosse o inverso, tá? Aqui quanto mais resiste, menor será o meu K. Tem como calcular isso? Aqui não coloquei a fórmula para não complicar muito, mas é alguma coisa assim. Para que aqui nessa superfície, se eu tivesse 1650 graus aqui na superfície da fibrocerâmica, ela mudaria a condutividade térmica dela, propiciando, ela aumentaria esse valor, criando uma resistência baixa, deixando o calor escapar. Então eu vou ter aqui no centro, não é bem o centro geométrico, mas nesta superfície entre o concreto e a fibrocerâmica, eu vou ter uma temperatura intermediária. Vou chutar aqui, tá? Entre 20 e 1650, aqui eu vou ter uma temperatura de 1000 graus. 1000 graus. Então aqui eu vou ter um gradiente entre 1650 a 1000 graus e a fibrocerâmica vai trabalhar entre 1000 e a temperatura ambiente. Então a fibrocerâmica vai começar a trabalhar dentro da capacidade dela. Esta é a ideia. Para eu calcular a condutividade térmica equivalente dessa soma, existe a fórmula. Eu não vou passar aqui, porque não convém a esse vídeo, não é esse grau de instrução que eu quero passar para vocês, tem como calcular. Eu não me ative a isso porque eu não consegui exatamente essa informação do fabricante. Eu teria que fazer um ensaio técnico para eu poder, em laboratório, para eu poder calcular isso. Acredito eu que se eu fosse de uma grande empresa, tipo CSN, fizesse autoforno, eles iriam me ajudar a fazer os cálculos. É como pedir a fórmula da Coca-Cola. Eles não querem passar, na verdade, a fórmula secreta do concreto e suas informações. Principalmente quando a gente é pequeno e está querendo fazer uma experiência, uma criação nova. Mas é isso aí. Eu vou deixar com vocês agora a sequência do vídeo para demonstrar para vocês a construção desse vídeo. Tinha uma tabela aqui no final com as condutividades térmicas. Deixa eu ver se eu acho de alguns aqui. Olha só que interessante. Asfalto tem a condutividade térmica dela. Aqui está dado em graus Celsius, tá? Watt por metro vezes graus Celsius, mas dá na mesma. Pode ser em Kelvin ou graus Celsius aqui para a condutividade térmica. Vocês observam que é a letra K, ela é instituída internacionalmente com a letra K. Mas olha só, com tijolo de construção, também tem, olha só o tijolo de construção. Que a tijolo de construção ele não vai aguentar altas temperaturas, mas ele tem uma baixa condutividade térmica. O problema é que se você esquentar o tijolo de construção, ele estoura. Não dá 2 corridas e ele já era. E assim por diante. Vamos ver se eu acho alguma outra coisa aqui. Tem o vidro, você calcula a transferência térmica através de uma janela. Tem a condutividade térmica, que está dado em média.
pedra, madeira. Você tem uma casa de madeira, você quer ver quanto que vai precisar de ar-condicionado, você já vai usar essas informações. Olha só como a madeira ela é bem refratária. Ela conduz mal o calor. Muito bom. Tem um amianto, cimento, papelão, cortiça. Infelizmente aqui não tem informações mais relacionadas aos refratários usados em forno. Mas vocês podem ver que existe uma base científica para as coisas. Legal. É isso aí, moçada. Dando sequência, o forno já está com o seu refratário pronto, vai ficar secando na sombra por alguns dias. Como eu usei muita água para facilitar a instalação dele, que é bem apertado ali, profundo, eu caprichei na água. Eu sei que pessoas aí vão dizer, você usou muita água, coisa e tal, mas se a água entrou, ela vai ter que sair, e para sair eu vou deixar ela secando por vários dias, para não ter nenhum problema olha aqui, um trocador de calor. O trocador de calor ele é muito importante para a sua eficiência, a quantidade de área. A área é um fator muito importante. E o trocador que eu fiz na saída da exaustão do forno tem uma pequena área, por isso eu não estou apostando que ele vai conseguir recuperar muito calor, muita potência, pré-aquecendo o ar. Mas o que ele puder contribuir para aquecer, aumentar a temperatura, eu acho que vai ser bem-vindo. É isso aí, moçada. Segue aí a filmagem. O vídeo aqui, o forno está com 1 dia de cura. Ficou muito bom. Depois eu vou tirar essa madeira daqui. Ela está solta. Lá embaixo tem outra madeirite desse redondo. Usei uma chapa de inox calandrada que um amigo meu me deu. Forrei com jornal para poder facilitar a extração. Aqui a entrada do queimador. E aqui ao lado está também curando o suporte do cadinho, onde vai ficar no fundo do forno, no chão do forno. Ele está aqui de ponta cabeça, ele é cônico. Ele está curando e depois a gente vai desformar e dar prosseguimento ao vídeo, demonstrando a construção desse forno. Se der certo, que bom. Se não der certo, se acontecer algum problema, no mínimo a gente aprendeu um monte. Segue aí, meu amigo. Não se esqueça de deixar aquele like pra gente, para contribuir com o canal, continuar com esse trabalho. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Forte abraço.